meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, em quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido, quanto tenho do serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Amém. No serviço do meu Rei eu sou feliz. E é isso, poderem sentar, meus amados irmãos e irmãs. Nós temos que ser felizes no trabalho de Deus, venturoso, corajoso, gastar o que temos na obra do Senhor, a nossa vida. Nós temos que gastar no trabalho de Deus. Deus não nos chamou, não nos salvou, não nos chamou só para estarmos sentados em banco de igreja. Deus nos chamou para sermos missionários, para trabalharmos na obra. Para isso que Ele nos chamou. E temos que ser, e o diácono tem que, é serviço. O diácono tem que ser exemplo. O diácono ele tem que ele e o pastor se completam. Não é competição, é completar um ao outro. É união. Pastor não é para pastor estar puxando tapete de diácono, diácono puxar tapete de pastor. O diácono é para estar ombro a ombro com o seu pastor, servindo a sua igreja, observando as necessidades da igreja, do modo geral. É para isso que o Senhor criou o ministério diaconal. O diácono é para ser resposta na igreja com o seu pastor. É para abençoar a igreja, para abençoar o jovem, para abençoar o adulto, a criança. Então, enfim, toda a igreja. Para o diácono que tem que ver a igreja por um todo, um reino do Senhor, o reino de Deus. É esse o trabalho de Deus, o que Ele quer que nós façamos. Então, vamos dar continuidade, meus queridos. E antes de darmos aqui a passar a palestra para o nosso amado pastor, pastor Anderson Cavalcante, que é o pastor da igreja, reitor do nosso seminário, eu gostaria que nós assistíssemos um vídeo. Um vídeo que os irmãos, alguns sabem, eu estive no Seminário Batista do Norte, final de semana passada, participando do congresso
regional dos Diáconos Batistas do Nordeste. E eu estive lá representando o estado do Maranhão. Encontrei maranhense lá, mas que mora, e mora lá radicado lá em Pernambuco. E estava, inclusive, trabalhando lá na organização do Congresso. E eu estive lá, o Congresso foi 20 e 21, foi na sexta, abertura sexta à noite, encerramento sábado à noite. E nós tivemos ali os palestrantes, irmão Lincoln, que é reitor diretor do Seminário Teológico Batista do Norte, faculdade. Tivemos também como preletor o nosso presidente dos Diáconos Batistas, da Associação de Diáconos Batistas do Brasil, irmão Fábio de la Prata, lá de Brasília. Tivemos o orador oficial, pastor Ronaldo Robson, que é coordenador acadêmico de lá do seminário. E ele foi nosso orador nas 2 noites. E tivemos uma presença pequena, bem verdade. Mas, e graças a Deus, a todas as regiões, as outras regiões, pastores, por incrível que pareça, estiveram em peso durante a transmissão, participando do nosso congresso. Toda a parte do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, foi em peso. Foi em peso, Rio de Janeiro, São Paulo, nos prestigiando. Foi muito abençoador. E nós estivemos visitando lá o Lar Batista. Eu confesso aos irmãos, e eu até fiquei emocionado quando eu cheguei ali. Fomos o irmão Jorge, que é o presidente dos Diáconos Batistas do estado de Pernambuco, nos levou, que ele que preside o Lar Batista, nos levou ali para tomar o café do sábado de manhã, com aqueles irmãos. E aí nós chegamos ali, encontramos ali a irmã que administra lá junto com o diretor, fazendo uma devocional maravilhosa ali com os funcionários voluntários que trabalham lá no seminário, no Lar Batista. Coisa maravilhosa, irmão. E a alegria daqueles idosos, daquelas pessoas ali, muito bem tratados. O café que eles tomam foi o mesmo que nós tomamos. Alimentação, almoço, tudo é a mesma, tudo é igual, tudo bem tratado. Uma coisa maravilhosa mesmo, coisas de Deus. Então foi uma bênção. E o propósito do nosso presidente nacional é que isso se estenda por todos os estados. Assim como a Cracolândia, que hoje é administrada pela Junta de Missões Nacionais, que os diáconos batistas no Brasil assumam essa responsabilidade. Nós de tratarmos, porque nós somos para esse serviço também de social, de tratarmos dos nossos idosos. E lá, não é só diáconos, nem pessoas que estão ali. Pastores que ficaram sem família, estão lá. Inclusive um pastor que morava na rua. Foi isso que me impactou. Um pastor que morava na rua. Um pastor que foi abandonado estava vivendo com droga, usando muita coisa ruim na rua que vocês sabem. E o Lar Batista recolheu. Está lá, está se restaurando, está sendo recuperado, graças a Deus. Então, e não é só os diáconos batistas de Pernambuco que tem a responsabilidade de ajudar, ou seja, de sustentar aquele lá. Nós também de todo o Brasil podemos fazer. Inclusive eu trouxe depois eu vou passar para os irmãos. Podemos ajudar, um pouquinho que nós ajudamos. Nós estamos ajudando alguém, dando a mão para alguém, certo? Então,
a irmã pode mostrar o vídeo aí do lá primeiro, o primeiro do lá. Só para que o do lá é mudo, é só mesmo as imagens. Os irmãos podem verem. Enquanto ela está gerando. Então, meus irmãos, aí, ó. Tem enfermaria, as enfermarias tudo asseada, tudo limpinha. Tem um local para eles terem banho de sol. Ok, então, amados irmãos, depois nós vemos os outros vídeos no decorrer da programação. É porque nós temos cumprir o horário, o pastor Anderson, que vai dar a palestra agora, ele tem outro compromisso e vai sair, e nós vamos passar a palavra nesse momento para ele. Eu convido o pastor Linhares, que venha orar em favor do nosso preletor, o nosso primeiro preletor. Enquanto ele soube aqui, esse aqui é o certificado de participação que nós recebemos lá. Certificado, está escrito, nem no meu nome, irmão, porque eu não mereço. Está em nome da ADBAMA, Associação dos Diáconos Batistas do Maranhão. É de vocês, não é só meu não, é nosso. É nosso, isso aqui. Ok? Obrigado. Vamos ficar de... Amados, só um instante aí. Vamos ficar de pé só para a gente orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Louvamos o teu nome por teu grande amor, graça e misericórdia. Diante do Senhor, ó Pai, nós colocamos a vida do teu servo, pastor Anderson, na ministração agora deste momento para alegrar o nosso coração, mas sobremodo nos trazer a instrução do Senhor acerca desse importante ministério que é o ministério diaconal. Abençoa ricamente o teu filho, dá a palavra, ó Deus, a fim de que nós sejamos consolados e ensinados nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma honra poder estar representando a Convenção Batista Maranhense através do Seminário Teológico Batista em São Luís, no 3º Congresso dos Diáconos Batistas do Maranhão. Também poder representar a igreja local que eu pastoreio, a 2ª Igreja Batista de São Luís. E é muito bom estar com vocês neste dia. Quero parabenizar a Convenção Batista Maranhense e a Associação dos Diáconos Batistas do Maranhão pela iniciativa deste evento, apesar das lutas que vivemos. Este é um momento importante
para a nossa convenção, para o trabalho do ministério diaconal voltado para as igrejas locais, que são associadas à Convenção Batista Maranhense, e que seja um tempo precioso, um tempo de aprendizado para todos, um tempo de edificação, e creio que o reino de Deus tem a ganhar. Então, que Deus possa também levantar a nova diretoria neste dia para o segmento do trabalho da Associação dos Diáconos Batistas do Maranhão. E o tema deste congresso, por si só, fala da importância e da relevância e da necessidade da existência e do fortalecimento do corpo diaconal de cada igreja batista. E vale a pena o investimento neste ofício, neste ministério, que é bíblico. É bíblico, então eu quero convidá-los para abrirem suas Bíblias. Nós vamos seguir aqui os slides, que também está na apostila que vocês receberam. Isso, então temos... Deixa eu me situar aqui melhor. Ótimo, está bem aí, porque está pouco claro, mas aqui tem o congresso, e eu trago logo uma palavra inicial do Fábio de La Plata, o diácono, não é isso? Presidente da Associação dos Diáconos a nível nacional, não é isso? Isso, então, o Fábio de La Plata, ele vai dizer, teve o dia do diácono batista, não é isso? No mês de novembro, e ele vai dizer que o ministério pastoral e o ministério diaconal não competem, mas se completam. E é a grande verdade, tanto o ministério pastoral quanto o ministério diaconal é bíblico, tem orientações específicas para confirmar o chamado, a escolha e o segmento para esta obra que Deus tem confiado aos seus filhos e filhas. Mas me foi passado duas temáticas específicas. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Isso. A primeira temática que eu irei trabalhar com vocês, neste tempo que teremos de palestra, o estabelecimento da diaconia na igreja primitiva. Então, por isso, Atos 6, de 1 a 7, você pode me acompanhar com a sua Bíblia, através da versão que você tem em mão. Eu vou fazer aqui a leitura e seguir com a exposição desta primeira temática. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, irmãos? Que Deus fale através da sua palavra aos nossos corações.
que Ele fale através do Espírito Santo nesta manhã. Quero aproveitar para informar que o congresso está sendo transmitido, tá certo? Pelo Facebook, a fanpage da CIB São Luís. O link já compartilhamos em alguns grupos de WhatsApp. Então, os irmãos podem replicar para outros grupos, para aqueles que não puderam vir e estar conosco aqui presencialmente durante este dia. Então, o congresso está sendo transmitido. Eu até encaminhei o link para o irmão o diácono Fábio de la Plata. Mandei para ele, tinha o contato dele aqui. Mandei para o doutor Lincoln também, que o irmão Murilo falou sobre o congresso regional que ele esteve presente. E eu quero aproveitar, estamos no mês da educação teológica, no mês da música, mas também é o mês do diácono, não é isso? Segundo domingo de novembro é o dia do diácono batista. Então eu quero parabenizar cada um dos irmãos, os que estão aqui presentes, os que também estão em casa, nos acompanhando através do Facebook da CIB São Luís. Então, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos irmãos, suas famílias e o ministério que Ele tem confiado a cada um de vocês. Vamos seguir, então, observando o que aconteceu ali no princípio, nos primórdios, na gênese da igreja, como a igreja foi estruturada, como surgiram as primeiras lideranças e a necessidade e o surgimento do ofício diaconal naquela ocasião. Ok, eu vou aproveitar, deixa eu abrir aqui a minha apostila, que aí eu sigo melhor em relação ao que está também ali na tela. Então, na palavra de Deus, nós podemos observar a constituição tanto de pastores, presbíteros, como também de diáconos, ambos oficiais da igreja, quando das novas igrejas plantadas. Nós podemos observar em alguns textos que eu quero mencionar, que as igrejas estavam sendo plantadas e o ofício pastoral ia surgindo com naturalidade, e também o ofício diaconal. Claro que o texto de Atos vai mostrar em detalhes a necessidade específica para que o ofício diaconal surgisse. Mas nós podemos ver, por exemplo, Atos 14, 21 a 23, o texto que diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo, obrigado, irmã Irene, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então nós observamos aqui dessa passagem que as igrejas que eles foram confirmando em Listra, em Icônio, em Antioquia, a igreja ia sendo fortalecida, a sua liderança ia sendo concretizada, consolidada naquela ocasião, e temos aqui também, como diz o texto, a apresentação e a eleição dos presbíteros, sendo cada um deles encomendados à obra do Senhor. A igreja está sendo plantada, a liderança com naturalidade vai surgindo, e aqui o texto em especial vai mostrando o surgimento do ofício pastoral ali para as igrejas que estavam sendo estabelecidas. Quando nós vamos em Filipenses 1:1, que o irmão Murilo já leu conosco nesta manhã, nós vamos ver que a carta da alegria, ela é enviada para a igreja que se reunia na cidade de Filipos, ali na região da Macedônia, mas em especial, primeiramente, para a sua liderança. A sua liderança deveria receber a carta, deveria ler a carta,
e, claro, ministrar a carta para toda a membresia. E para quem é escrito a carta? Primeiro, quem escreve é Paulo e Timóteo. Diz aqui, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, pastores e diáconos que vivem em Filipos. Paulo dá uma ênfase que a carta era para todos os santos, ali da região de Filipos, da cidade, daquela igreja, mas em especial, inclusive, para os pastores e diáconos daquela igreja. A famosa carta da alegria, Paulo está preso, mas que convivência harmoniosa, que convivência abençoada é possível ver da relação de Paulo com aquela igreja amada. Ele tinha um apreço muito especial, aqui sem desmerecer a igreja de Corinto, sem desmerecer a igreja de Roma, sem desmerecer a igreja de Colossos, mas Paulo tinha um carinho muito especial pela igreja de Corinto. Quando ele vai escrever a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, me perdoem, a igreja de Filipos. Quando ele vai escrever a igreja de Corinto, quem é que ele vai citar na segunda carta sobre a liberalidade, a entrega, o amor, a dedicação do serviço aos santos? Falando de liberalidade lá em 2 Coríntios 8 e 9, ele vai citar a igreja da Macedônia, a igreja de Filipos. Ela é o exemplo que Paulo vai mostrar para a igreja de Corinto. E aqui eu observo, quando eu vejo que aquela igreja tinham pastores, dá uma ideia de colegiado também, e tinham diáconos, olha o colegiado também diaconal. Eu observo uma igreja equilibrada. Eu observo uma igreja que vive em harmonia o seu ministério. Eu observo uma igreja que tem lugar para tantos quantos são chamados por Deus para servir. E Paulo vai transmitir para aquela igreja ensinamentos preciosos. Paulo vai dizer, olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, pastores, diáconos, membros das igrejas, aquele que começou a boa obra na vida de vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lá em Tito 1,5, podemos ver também a proposta do apóstolo Paulo a Tito, quando também da estruturação da obra do Senhor na ilha de Creta. Foi por esta causa, Tito, que eu deixei você em Creta, para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade desta ilha constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. E aqui vamos ver as qualificações para o ofício pastoral que deveria existir. Quando nós vamos para 1 Timóteo 3, nós vamos ver orientações específicas para aquele que almeja o episcopado e para aquele que almeja, de certa forma, também o ofício diaconal. Orientações específicas são dadas. E aqui nós estamos diante de textos que são chamados cartas pastorais. Se eu estou falando de cartas pastorais, as duas cartas de Timóteo e a carta de Tito também, foram cartas enviadas a pastores, por que não dizer a igrejas que eles pastoreavam. E lado a lado deles, quem estava ombreado? Os diáconos. Tem orientação inclusive para os diáconos. As cartas pastorais, de certa forma, podemos também classificar que elas são enviadas aos diáconos daquelas igrejas em Creta e da igreja que Timóteo pastoreava, no caso específico,
acredita-se que a igreja de Éfeso, naquela ocasião. Paulo vai deixar Timóteo para dar seguimento ao seu ministério em Éfeso. Paulo vai escrever a carta aos Filipenses junto com Timóteo. Uma igreja que recebe uma carta endereçada aos pastores e diáconos. E se o próprio Timóteo agora está recebendo cartas com orientações específicas sobre o ofício diaconal, a igreja onde ele estava envolvido tinha diáconos e estava recebendo orientações para o bom funcionamento da obra do reino de Deus. Nós vamos ver aqui no segmento que a liderança das igrejas, ela era estabelecida na proporção em que as necessidades surgiam. As lideranças eram estabelecidas tanto para o ofício pastoral, como também para o ofício diaconal. E aqui eu falo de forma até mais ampla. À medida que surgiam as necessidades na obra, precisava se estabelecer a eleição de presbíteros e também o surgimento do ofício diaconal nas comunidades. Então, podemos, assim dizer, chegar a uma conclusão que tanto o ofício diaconal, como também o ofício pastoral, não é algo imposto, mas é algo que vai surgir pela necessidade existente da obra do Senhor. E vai surgir, claro, este surgimento vai ser conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus, que vai confirmar os chamados para o ofício pastoral, os chamados para o ofício diaconal, e como as igrejas precisam que lideranças sejam estabelecidas. No artigo escrito pela diaconisa Mirailde Costa, não é isso? Mirailde Costa, é o sobrenome do esposo, não é isso? Mirailde Farias Costa, ela escreveu um artigo sobre o ofício diaconal, está no nosso manual eclesiástico. Ela vai dizer assim: o diaconato é um ofício existente nas igrejas cristãs, que teve sua origem em um fato social na igreja primitiva, registrado na Bíblia, no capítulo 6 do livro de Atos, que nós acabamos de ler. E o texto que nós lemos em Atos 6, de 1 a 7, ele mostra bem a instituição do diaconato com fins de suprir a assistência às mesas na igreja. Que mesas são essas? A mesa do culto, a mesa social, a mesa ministerial e também a mesa evangelística. Eu lembro no dia do diácono batista, o pastor Benedito Martins, evangelista também, ele relembrando da história da igreja e do envolvimento dos diáconos desta igreja, juntamente com a membresia, na plantação das 22 igrejas filhas. A importância do envolvimento dos diáconos nesta obra de evangelização para a consolidação e plantação das igrejas filhas desta igreja, ao longo dos seus 63 anos. E o texto vai mostrar a importância desses serviços à mesa. Então, o diácono é alguém que está envolvido com o culto prestado a Deus. O diácono é alguém que está envolvido com a obra social. É alguém que está envolvido com o ministério como um todo da igreja local, em apoio, em serviço, em completude. E o diácono é alguém que está envolvido com a obra de evangelização para a salvação de muitas e muitas almas, para a glória de Deus, meus irmãos. Amém? Quando eu falo da obra social, tem muita coisa para fazer. Eu gosto de citar o John Stott,
porque John Stott diz que a evangelização e a obra social têm que andar de mãos dadas. É missão da igreja. Ontem, no nosso dia a dia corrido e também em tempo de pandemia, mas representantes da associação Child Asking, uma organização sem fins lucrativos, que tem parceria com várias igrejas, de várias denominações, também batista, e que estão fazendo um estudo da nossa nação e observando a desigualdade social, observando as grandes necessidades do nosso país, e o foco é o trabalho com crianças. E ontem eu fui tomar um café com um representante que eu tinha conhecido em janeiro, lá na Convenção Batista Brasileira, e eles têm parcerias muito interessantes no Brasil Batista também. Eles têm parceria com a Igreja Memorial Batista lá de Brasília, e um trabalho social para atender muitas crianças em situação de pobreza extrema, pastor Vladimir. Pobreza extrema. E quando eles abrem o mapa do Brasil e vão fazer o estudo, um dos índices é o IDH, um dos índices, tem vários outros, e eles vão observar o Brasil como um todo, e vão colocar, eles têm um índice de 1.0, seria o máximo. 0,6 a 1 está classificado em azul. 0,5 para baixo, nesse índice que eles vão colher, analisando as regiões e cidades e municípios, e a condição social, a condição de acesso a esgoto, à água, à moradia, à alimentação, ao estudo, à saúde. Eles vão avaliar tudo isso. De 0,5 para baixo é vermelho. Quando a gente observa o mapa do Brasil, aquela região ali sul-sudeste, de alguma maneira está ali azulzinha. Mas quando nós olhamos para o nordeste e para a região norte, tem muita coisa em vermelho. Quando olhamos para o Maranhão e o Piauí, e em especial o Maranhão, mais do que o Piauí, o vermelho é aquele vermelho mais forte que tem. A condição de miserabilidade de muitas crianças do estado do Maranhão é algo terrível, é algo de chorar. Alguns anos atrás teve Globo Repórter, acho que pesquisa, alguns municípios nossos mostrando que é um dos lugares mais pobres do país, no interior do Maranhão. A carência e a necessidade é enorme. E a organização, ela tem projetos sociais para tentar mudar a condição dessas crianças. Eles me mostraram um mapeamento de 4 regiões apenas, nossa, do interior do estado, onde o índice está crítico daquelas regiões. Por exemplo, vou citar aqui uma região, ali na região do Munim, indo para os Lençóis, Icatu, Cachoeira Grande, Morros e mais uma cidade ali circunvizinha, 4 cidades. Eles têm projetos para atuar ali naquela região, para abençoar mais de 2.000 crianças. Projetos de N naturezas. O custo de uma criança dessa é R$ 67,00. E eles precisam de padrinhos para apadrinhar essas crianças. Eles precisam colocar de igrejas que se tornem parceiras nessa missão e que possam plantar igrejas também nessas localidades. Aí eu disse a ele, olha, de acordo com o projeto Brasil 2020, Junta de Missões Nacionais, a ideia é uma igreja para cada 10.000 habitantes. Mas lá eu sei que está sendo plantada uma igreja em em Icatu, pela PIB de São Luís. Eu sei que tem uma igreja batista em Morros e uma igreja batista em Cachoeira Grande que está precisando de pastor. Então já temos 3, só faltam 2 para essa região que você está citando. Mas a necessidade social é enorme para mudar a condição de vida dessas crianças. E é um projeto para 16 anos de funcionamento.
numa ideia normal, a gente planta uma igreja com 5 anos. É uma ideia recomendada pelos estudiosos de plantação de igreja. Com 5 anos planta uma igreja. Mas um projeto de 16 anos para mudar a condição social das crianças e das famílias, de certa forma. Eu estou enfatizando isso porque foi algo que eu ouvi ontem. Eu posso compartilhar o material que eu tenho com quem quiser, com qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais. E a obra social, ela é algo muito importante também do envolvimento do ministério diaconal. Até porque o início do trabalho diaconal, a instituição do trabalho diaconal, se deu por uma necessidade, em especial ali, social, que estava acontecendo, de desigualdade, de falta de atendimento a necessidades ali básicas, e surge o ofício diaconal para atender também esta carência. Claro que já falamos de outras aqui, servirem no culto, o ministério e o evangelismo também, até porque o Felipe foi um grande evangelista e era diácono. Então, vou dar uma passeada aqui pelo texto e finalizar essa primeira parte de apresentação. No verso 1, nós podemos observar que a multiplicação de discípulos trouxe a necessidade da diaconia. Não multiplicou o número de discípulos e o atendimento a eles não estava faltando um equilíbrio para esse atendimento, e o ministério diaconal surge com naturalidade para atender essa necessidade apresentada. No verso 2 nós vamos ver que eles vão visualizar e vão discutir: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles não estão desmerecendo o serviço às mesas. Eles estão falando que o serviço à mesa também é importante, mas a prioridade qual é? Anunciar a palavra. Anunciar a palavra é prioridade. A questão social e evangelística também não pode faltar. E eles vão discutir o assunto, e buscar uma solução, e buscar um equilíbrio. E os requisitos para a diaconia são levantados no versículo 3. Assim como este serviço específico. Então, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação. Então vamos ver aqui requisitos. Irmãos e irmãs, vamos acrescentar, porque tem a questão do ofício da diaconisa, ele é bem claro na Bíblia, a existência dele. Irmãos e irmãs de boa reputação, primeiro. Cheios do Espírito Santo, segundo. E cheios de sabedoria do alto, terceiro. Que serão encarregados deste serviço. Os requisitos são apresentados. E o ofício específico do serviço ali também. No verso 4 nós vamos ver que as cargas, elas vão sendo aliviadas desta forma, desta maneira. E uma vez que as cargas são aliviadas, é possível ali os apóstolos de Jesus que estavam ali na ocasião se entregarem em maior profundidade ao ministério de propagação da palavra e da oração. É possível isso acontecer de forma mais intensa quando esse equilíbrio está presente na igreja local. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém, irmãos? E que se nós formos observar com a instituição do ministério diaconal, não apenas os pastores, vamos aqui especificar, mas também a igreja como um todo, mas também os diáconos da igreja vão poder também se dedicar à oração, não é isso? E ao ministério da palavra. A igreja como um todo,
vai poder se dedicar, porque as cargas foram divididas. Eu ouvi outro dia de um colega pastor, e eu fiquei triste, aquilo que eu ouvi, aquele relato que, não, os diáconos estavam dando trabalho, e nós destituímos o corpo diaconal e não tem mais na igreja. Eu disse, pastor, mas por que não trabalhou a didática, a pedagogia, o ensino da palavra sobre o que é o ofício diaconal? Talvez, com todo o respeito ao meu colega, viu, pastor Alves? Com todo o respeito ao meu colega que eu estava conversando na ocasião, ele precisa também de pedagogia sobre o ofício pastoral, porque não entende, não compreende que o ministério diaconal é uma bênção, é o propósito de Deus, não é isso, pastor Vladimir? Quantos diáconos tem ali na igreja? Quantos tem lá? O irmão não me falou a quantidade de diáconos que tem lá na sua igreja? Quantos? 50 diáconos, que bênção, glória a Deus, amém, irmãos? São quase 50 diáconos, porque é um ofício necessário, bíblico, vai trazer equilíbrio à vida da igreja. A igreja vai ser abençoada, vamos ver o final do texto. A igreja vai crescer, a igreja vai se multiplicar, o nome do Senhor vai ser engrandecido, irmãos. As cargas foram divididas, o verso 5 diz que o parecer trouxe unanimidade, houve unidade do Espírito Santo. A eleição aconteceu, os diáconos foram levantados, surgiram e foram servir a obra do reino de Deus. E aqui, deixando qualquer questão de título de lado, pastor e diácono são servos da igreja. Estão chamados por Deus para servir a igreja local. É uma função ministerial que nós exercemos. Nós também somos discípulos de Jesus. Nós também somos ovelhas, eu e você. Meu querido irmão diácono e diaconisa, nós somos ovelha, nós pastores também somos ovelha, do grande pastor e supremo pastor das ovelhas que é Jesus Cristo, como diz o autor de Hebreus. O parecer trouxe unanimidade, trouxe unidade, a eleição aconteceu, os diáconos foram consagrados ao ministério, está lá no verso 6, as mãos foram estendidas para abençoar. Irmãos, estender as mãos é bíblico para abençoar o nosso próximo, para abençoar aqueles que são chamados para um ministério específico. Que as nossas mãos estejam sempre estendidas para abençoar, não para ser peso sobre a vida do outro, mas para abençoar. E eles foram ali apresentados, oraram naquela ocasião, as mãos foram colocadas sobre eles, eles foram abençoados, a igreja foi abençoada, e o verso 7 conclui dizendo que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos. E eu acho interessante, para finalizar esta primeira questão aqui, a primeira parte, é que muitíssimos sacerdotes também obedeciam à fé. Aqui eu abro um parêntese. Será que seria fácil ganhar um sacerdote judeu para o cristianismo naquela ocasião? Era algo fácil? Era algo muito difícil. Mas a igreja, na dependência do Espírito Santo, no temor a Deus, na submissão à sua obra, em obediência a Ele, dedicada a Ele, a igreja equilibrada, com líderes estabelecidos, tanto pastores quanto diáconos, servindo ao Senhor com alegria, aquela igreja contagiava aqueles que estavam à sua volta, e não era, aos olhos humanos era difícil, mas para Deus nada é impossível, e muitos sacerdotes reconheciam Jesus como Salvador, e passavam a servir a igreja de Cristo. O resultado é isso, que Deus abra os olhos das igrejas, das lideranças das igrejas, que hoje não têm o ministério diaconal em atividade, para entenderem que a importância deste ministério para contribuir com o equilíbrio do todo,
para abençoar a obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Que esta cultura de diaconia no nosso meio possa seguir sendo consolidada dia a dia, que possa trazer equilíbrio e possa contribuir mais e mais com a disseminação da palavra de Deus, no intuito de abençoar muitas e muitas vidas. Amém? Deixa eu passar aqui agora, tá? Mais um pouco, isso. Que a multiplicação venha do Senhor, certo? Sobre as nossas vidas e igreja. A obra é dele, o trabalho é dele, a glória é ser dada e a honra é somente a ele. Amém? O diácono, através da história da igreja até os dias atuais. Abra sua Bíblia ainda, 1 Timóteo 3, de 8 a 13, vai falar aqui sobre o ofício diaconal, as características para este ofício. A palavra diz: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? Este é o texto base para seguirmos. E eu quero continuar, irmã Mirailde, tomando emprestado o seu artigo sobre diaconia. Tá certo? Eu não combinei com a irmã, mas eu peço a gentileza para eu poder seguir falando do seu artigo que a irmã escreveu, até porque o tema do artigo tem tudo a ver com esta segunda parte, pastor Aquiles. O diácono através da história da igreja até os dias atuais. E o título do artigo é: diaconato é um ofício necessário nas igrejas atuais? Tem uma pergunta. Ela traz uma pergunta no título. Olha o título do artigo, bem, podemos dizer, reflexivo e até provocante. Que boa provocação para o presente tempo, que necessária provocação diante do que temos vivido. O diaconato é um ofício necessário para as igrejas atuais? Sim ou não? À luz da Bíblia, sim, é um ofício necessário. Por que as igrejas não estão trabalhando com ministério diaconal? O que está havendo? Para mim é um sério problema. Talvez, pastor Aquiles, uma sugestão seria, pastor Vladimir, conversarmos um pouquinho mais sobre o assunto lá na ordem dos pastores, nos congressos dos pastores. Vamos conversar um pouco mais, pastor Linhares, sobre o assunto. É ou não é um ofício necessário para as igrejas de hoje? Se é, por que muitas igrejas não têm mais corpo diaconal, ofício diaconal? O que está acontecendo? Onde é que nós falhamos no decorrer da história? Porque o título também desse momento é sobre a evolução do ministério diaconal ao longo da história da igreja. Claro que estudar a história da igreja vão ter fases que a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente ali no período da Idade Média, que é chamada até, Deus tenha misericórdia, né? Idade das Trevas. Que período difícil. Ainda bem que tinham ali os monastérios e que tinham pessoas fiéis em igrejas específicas à palavra e preservaram a palavra e puderam seguir adiante. A obra seguiu adiante. Mas que período difícil, que matavam em nome da igreja, em nome de Deus, estavam matando gente, as cruzadas, e obrigavam o pagão a se converter ao cristianismo. Que história é essa de obrigação para a conversão? Foi um período difícil. Será que estamos vivenciando um período difícil, onde
Não se visualiza mais o que é um ofício bíblico para a igreja do Senhor em todas as épocas? Ou mudou? Estamos numa época onde não cabe mais esse ofício. Daqui a pouco vai surgir uma época que não vai caber mais o ofício pastoral também. O ofício agora vai ser o coaching, não é isso? Com todo respeito aos cursos de coaching, desculpem. Aquele que traz autoajuda, aquele que é o psicólogo, com todo amor e respeito aos psicólogos. Mas tem função na sociedade para o psicólogo, para o coaching, para o mentor e, em especial, para o pastor. Tem função para todo mundo. Mas a igreja precisa ser pastoreada. E as ciências devem estar a serviço da teologia, e não ao contrário. Então, precisamos reavaliar o tempo que vivemos e tentar entender o que está acontecendo. Eu vou seguir aproveitando o artigo, tá certo? Porque tem muita coisa boa para nos ajudar. Na igreja primitiva, os diáconos foram eleitos e separados para atenderem às necessidades sociais da comunidade, deixando os apóstolos liberados para se dedicarem à oração e à pregação da palavra. Os participantes daquela comunidade reconheceram as qualidades tanto espirituais, morais, intelectuais e teológicas daqueles que foram apresentados aos apóstolos como candidatos ao diaconato, que obedeciam os critérios predeterminados. Falamos sobre isso: boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Quando observamos a origem e a evolução do diaconato na história da igreja cristã, nós vamos ver que na atualidade não cabe a preocupação, na atualidade ao diácono não cabe a preocupação de atender somente a mesa das viúvas, mas todo aquele que necessitar de auxílio em diversas áreas, inclusive relacionais, cuidar do patrimônio, da segurança e outros, deixando assim, a semelhança dos apóstolos, o pastor liberado para dedicar mais tempo ao estudo e ao ensino da palavra. Amém? Eu vou fazer uma observação que nós também trabalhamos ali no seminário, a questão da administração eclesiástica. E claro, no nosso dia a dia nós entendemos como, na prática, não é isso, pastor Vladimir? Por mais, graças a Deus, porque vamos ter mais tempo para nos dedicar ao estudo da palavra e ao ensino da mesma e à oração. Glória a Deus por isso. Mas entendemos que na prática nós também nos envolvemos com outras coisas. Mas graças a Deus pelo ofício diaconal na igreja, para nos ajudar também a aliviar as cargas para essas outras coisas. Porque tem muita coisa, se o pastor for se envolver com tudo, ele não vai conseguir se preparar bem para ministrar, ele não vai ter um tempo de oração consistente, saudável e que seja bênção para a vida da igreja. Então, é importante também que nós, pastores, avaliemos o que é prioridade. O que é prioridade é o estudo da palavra, o ensino da mesma e uma vida de oração na presença do Senhor. Como que a igreja precisa de que ser alimentada através da ministração do púlpito? Como que a igreja precisa ser alimentada através das capacitações, através das redes sociais também. Podemos aproveitar para abençoar as nossas ovelhas também através das redes sociais. Como a igreja precisa ser orientada através dos aconselhamentos pastorais, através das orações. Se não tiver equilíbrio, teremos dificuldades neste propósito, neste ofício. É citado Souza: as funções dos diáconos variam em tipo e intensidade conforme a natureza das igrejas.
Então aqui nós apresentamos várias atividades, tem muitas outras que o ministério diaconal pode estar envolvido. Falamos aqui, cuidar do patrimônio, ajudar com a segurança, ajudar com a recepção, a questão das cestas básicas, auxílio às congregações, até mesmo é visível aqui, por exemplo, na igreja que eu pastoreio, os diáconos me ajudam muito com aconselhamento, a membresia, me ajudam também quando tem disciplina para aplicar bíblica, são os diáconos que eu convido para me ajudarem, para um acompanhamento espiritual, para aquele que está passando por um processo de disciplina bíblica espiritual. Então, tem várias atividades, como é importante a presença do corpo diaconal para ajudar no dia a dia da igreja. Todas essas qualificações descritas para o diácono não são requeridas exclusivamente a estes, mas a todos os demais convertidos, vai dizer a pesquisadora, a diaconisa Mirailde. E significa a necessidade de busca diária para estar conforme as exigências listadas, em processo constante de santificação, buscando olhar para o modelo do diácono dos diáconos, Jesus Cristo. Amém? Eu já preguei no dia do diácono batista sobre a ideia de que as qualificações ali para o ofício diaconal, se você for comparar com as qualificações para o ofício pastoral, elas são bem próximas, elas são bem parecidas. Por que não dizer, são qualificações para todo crente em Jesus Cristo. Por mais que exista um chamado específico para o ofício pastoral e um chamado específico para o ofício diaconal, mas o crente que é membro da igreja, que serve, por exemplo, no ministério infantil, que serve no ministério de terceira idade, que serve no ministério de recepção, e ele é casado, ele precisa governar bem sua própria casa? Sim ou não? Precisa. Não apenas o diácono deve governar bem sua própria casa e o pastor, mas o crente também da igreja, o membro da igreja, também tem que governar bem sua própria casa. O crente deve ser também uma pessoa de boa reputação, de bom testemunho? Sim, assim ele, como também o diácono, a diaconisa, o pastor também da igreja. Devem ser pessoas de boa reputação. Outra coisa, aqui fala sobre, falando sobre as mulheres, devem ser pessoas respeitáveis. O crente, a mulher crente também que serve na igreja, ela também deve ser uma pessoa respeitável, de bom testemunho? Sim, também. Então, são características que os crentes da igreja como um todo devem observar. O modelo de governo eclesiástico, o artigo segue falando, na sinagoga judaica, aí aqui falando sobre a história do princípio diaconal, ao longo da história, já na sinagoga judaica, tinha uma ideia de serviços, de certa forma, as mesas. O modelo da sinagoga já mostra que tinha pessoa responsável por dispensar esmolas, semelhante aos diáconos nas igrejas cristãs posteriormente. O artigo segue falando que a Bíblia já orientava sobre os cuidados aos menos favorecidos, a prática da assistência social, desde os primeiros livros, lá em Êxodo 22, 25, Levítico 23, 22. Nos primórdios da igreja cristã, aqueles responsáveis pela ortodoxia e condução da igreja eram conhecidos como pais da igreja, que podiam ser um escritor, pastor ou teólogo, respeitado como alguém que zelava pela ortodoxia doutrinária, santidade de vida. E o período dos pais da igreja nos informam que os diáconos, eles ocupavam posição de destaque. Pode passar para mim, Poliana, vou pedindo para você passar, que estou tendo dificuldade aqui para passar. Então nós podemos ver que no período dos pais da igreja, os diáconos já tinham função de destaque na igreja, há informações de diáconos exercendo função
de assistentes pessoais dos bispos, sendo que, no caso, a ordenação era promovida pelo próprio bispo. Pode passar. No material do serviço diaconal da Associação dos Diáconos Batistas, página 11, diz que o diácono passou a ser uma espécie de encarregado dos negócios da comunidade. No fim do período dos pais da igreja, o diaconato ficou atrofiado. Olha um problema que surgiu. No final do período dos pais da igreja, é aquele período quando a igreja se casa com o Estado. Ali no século IV, a igreja se une ao Estado, no período de Constantino, e sérios problemas começam a acontecer para a igreja na Idade Média. E cada dia que vai passando, a igreja vai se corrompendo mais e mais, pelo casamento promíscuo, corrupto que aconteceu com o Estado. É por isso que nós defendemos a separação, é um princípio batista, entre a igreja e o Estado. Então, nós vamos ver problemas ali na Idade Média quanto à importância do ofício diaconal. Pode seguir, Poliana. Com a reforma protestante, foi um movimento de renovação doutrinal, ética, eclesiástica, acontecida na Europa do século XVI, sobressai a figura de Martinho Lutero, que designava os ajudantes na tarefa da pregação, geralmente estudantes de teologia, como diáconos. Podemos ver aqui uma retomada da importância do ofício diaconal no período da Reforma, seguindo os grandes avivamentos da história da igreja, podemos assim dizer. Pode passar. Além da pregação, diz no material do serviço diaconal da Associação dos Diáconos, deveriam visitar e prestar serviços de ajuda aos necessitados. Com a reforma protestante, citada anteriormente, levantou-se a questão, bem interessante, que Mirailde coloca no artigo, uma ênfase maior foi dada ao sacerdócio universal de cada crente. Ok? Agora, o perigo da má interpretação do sacerdócio universal de cada crente pode gerar que acabou acontecendo. Algumas igrejas avaliaram, não, todo crente tem sua responsabilidade. Nós concordamos com isso, isso é um princípio batista, sacerdócio universal de cada crente. Cada crente é um missionário. Mas algumas igrejas passaram a entender, ao observar esse princípio e a interpretar, que não precisava mais do ofício diaconal, porque o sacerdócio universal é de cada crente. Então, o líder do ministério A, do ministério B, do ministério C, do ministério D, ele vai ajudar a suprir as necessidades que existem. Então, nós não precisamos mais de ofício diaconal. Essa é uma leitura equivocada, mas é uma leitura que aconteceu e que trouxe problemas para a igreja. Então, você deixa de funcionar em departamentos, passa a funcionar em ministério. Por mim, excelente. Ministério é serviço, departamento também era serviço nas nossas estruturas. Mas porque eu passo a funcionar em ministérios, eu vou acabar com o ministério diaconal? É algo totalmente equivocado. O ministério diaconal é um ofício bíblico. Como é que eu vou acabar com o ofício bíblico? Porque eu mudei a estrutura da visão ministerial da igreja, que era em departamentos, para ministérios. A igreja pode ter grupos de oração, a igreja pode ter grupos familiares, a igreja pode ter células, pode ter pequenos grupos multiplicadores, pode ter organizações missionárias, pode ter tudo isso na sua estrutura, mas ela não pode acabar com o ofício bíblico, que é o ofício diaconal, muito menos o ofício pastoral. Isso é bíblico. Por que mexer com o ofício, com algo que é bíblico e importante para a vida da igreja? Então, penso que gostei da leitura reflexiva que a Mirailde fez, desta situação, que a má interpretação do sacerdócio universal de cada crente pode ter trazido a descrédito a ideia do ministério diaconal. Ela cita também a igreja católica. A própria igreja católica, nas suas pastorais, tem vários serviços de diaconia. As pastorais da criança, da família, da juventude. Então, a própria igreja católica reconhece este ofício pastoral como algo bíblico e importante.
Ainda lá na página 11 do Serviço Diaconal da Associação dos Diáconos Batistas, a mesma função, o mesmo espírito e as mesmas qualificações do tempo bíblico. Olha a aplicabilidade, olhar para a Bíblia. As mesmas qualificações, as mesmas funções, elas são necessárias e devem caracterizar o ministério diaconal no tempo presente. Amém? Algumas igrejas evangélicas, a irmã Mirailde coloca na sua pesquisa em São Luís, elas possuem corpo diaconal estruturado e em funcionamento, enquanto outras, infelizmente, não consideram necessário a existência deste serviço, enquanto existem outros grupos que podem, de alguma maneira, atender algumas necessidades. Ainda é colocado, continuando ainda do texto, delegando a assistência social, a visitação e até o servir às mesas, ela vai completar o pensamento, aos ministérios existentes na igreja, e seus pastores consideram o apoio recebido pelos líderes de ministério como suficiente e eficaz para o funcionamento da igreja e tomada de decisões. Ok, eu vou andar numa linha mais progressista, vou usar aqui um exemplo. Os líderes de ministério, vamos pegar aqui e avaliar, são pessoas que atendem às características de 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Estou aqui pensando algo. Atendem, então, eu não tenho um nome do ofício diaconal, mas eu tenho pessoas que atendem os requisitos e que estão liderando ministérios e disseminando o ensino bíblico de forma saudável. Desta maneira, eu posso pensar de forma progressista que eu estou desenvolvendo uma cultura de diaconia no seio da igreja. Voltando à ideia de que o ministério diaconal é um ofício estabelecido por Deus, eu defendo que deva existir na igreja um ministério diaconal. Mas eu também defendo que na igreja, entendendo o sacerdócio universal de cada crente, e entendendo que os princípios que estão ali em 1 Timóteo 3, também devem fazer parte da vida de cada crente da igreja, eu também vou defender e levantar a bandeira, pastor Aquiles, pela uma cultura de diaconia na igreja local. Uma cultura de serviço, irmão Flávio, onde os diáconos, eles contagiam a igreja toda, e leva a igreja toda a servir, irmã Socorro Dias, no dia a dia, porque servir é chamado de Jesus para todos os crentes. Por mais que o ofício e a função do ministério diaconal vai existir, mas servir na igreja de Deus é chamado para todo crente. Então, estamos em pleno século 21, que possamos também disseminar a importância dessa cultura de diaconia. Conversando ali na aula prática com o pastor Vladimir, ali na igreja do Calvário, que eu tive com os meus alunos do seminário, naquela ocasião, eu observo que, pelo que eu ouvi dele, se eu estiver enganado, me corrija, pastor, fique bem à vontade. Ali ele estabeleceu uma cultura de diaconia na igreja. Ele tem os diáconos ali estabelecidos, mas ele estabeleceu uma cultura de diaconia para valer para a igreja como um todo. E é isso que nós temos trabalhado com a liderança do corpo diaconal aqui também desta igreja, que nós estamos pastoreando. Com a irmã Socorro Bezerra, quando eu cheguei, depois com a irmã Mirailde, e hoje com o irmão Flávio, e com todos os diáconos. E nós ressaltamos para a igreja a importância deste ministério. Vez por outra eu estou conversando com a irmã Placídia e agradecendo a ela, mas eu sei que todos os diáconos oram pelo meu ministério. Mas eu estou agradecendo a ela ali em especial e dizendo, irmã, muito obrigado pelas suas orações e pelas orações de todo o corpo diaconal. A irmã Placília também é líder do ministério de intercessão aqui na igreja. Então, eu estou sempre em contato com ela sobre o assunto oração. Mas eu quero concluir a minha palavra
falando que eu até atualizei os números, irmã Mirailde, me perdoe, tá certo? Eu atualizei os números do seu artigo. Atualmente, a CIB São Luís tem um corpo diaconal estruturado, em pleno funcionamento, composto por 7 diáconos, não é isso, Flávio? E 15 diaconisas, promovendo reuniões regulares, com estudos que ratifiquem a importância do ofício para a igreja local. Além da importância para a igreja local, eu quero concluir a minha palavra com esse último slide, pode passar, e estendendo esses estudos às congregações, às igrejas filhas e a outras igrejas que solicitem em uma espécie de formação continuada sobre a importância e necessidade do ministério diaconal para a igreja local. De forma prática, o ministério diaconal já foi ali no Quebra-Pote, que é pastoreada pelo pastor Ezequias Sodré, e deu treinamento lá de diaconia. Tem ido nas congregações da igreja e dado treinamento de diaconia. Tem uma palestra sobre diaconia, sobre a importância do ministério diaconal para a igreja. Fizeram viagem missionária, não é isso? Foram lá para Viana, a PIB de Viana convocou, e foram lá dar treinamento sobre a implantação de ministério diaconal para a igreja local. Eu quero desafiar as igrejas que possuem, pastor José Alves, um ministério diaconal consolidado, a saírem de dentro da igreja o ministério diaconal para treinar outras igrejas em ministério diaconal, que não tem, pastor Aquiles. O nosso corpo diaconal da segunda igreja está disponível, e aqui eu falo em nome deles, eu sei que eles deixam, tá certo? Mas eles estão disponíveis, irmão Murilo, para ir em outras igrejas dar treinamento sobre a importância do ministério diaconal. E eu sei que fazendo isso, eles também estão cumprindo o seu ofício, porque assim como o pastor, o diácono, ele é chamado não apenas para servir a igreja local, mas ele é chamado principalmente para servir a obra do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, uma palavra agora com o pastor da igreja local que está recebendo o congresso. Vocês estão em casa, tá certo? Qualquer necessidade, o irmão Flávio, nosso líder do corpo diaconal, está às ordens para servir juntamente com os irmãos da igreja que estão aqui para contribuir e cooperar com este trabalho, ok? Obrigado, pastor Anderson, pela essa cooperação maravilhosa conosco. Muito obrigado mesmo. E o senhor realmente falou aquilo que realmente precisamos ouvir. E é isso que o senhor, quando concluiu, que diz que realmente o diácono, aqui a igreja, eu acredito, que é bem treinada, e eles estão aptos a sair a ensinar, a ajudar outra igreja que precise de instalação, de criação do ministério diaconal. Ok? Obrigado, que Deus abençoe o seu ministério. Nesse momento, nós vamos ver um vídeo, a palavra do presidente dos Diáconos Batistas do Brasil, o irmão Fábio de la Prata. Ele me enviou agora de manhã para a gente, e ele vai ter uma palavra rápida para nós. O Fábio ainda não enviou para você, o Flávio? Então, vamos deixar para quando retornarmos, que nós vamos, então, nesse momento, levantarmos, ter mais uma oração, e vamos para um momento de um lanchezinho ali, um coffee break. E aí depois retornamos com a outra palestrante, que é o pastor Linhares. E antes da palavra do pastor Linhares, aí nós vamos ver a palavra do nosso presidente. Convido irmãos e irmãs a ficarem em pé e vamos orar para nós irmos aí esticar as pernas um pouquinho
Eu convido, nesse momento, aí mesmo onde o senhor está, pastor Ismael, e esteja orando conosco nesse momento. Amém. Então, vamos dar uma voltinha, enquanto depois, daqui a 10 minutos, nós estaremos retornando.